eu tenho a junção do que eu quero para onde eu quero chegar, do ponto A para o ponto B, com ferramentas eu consigo fazer com que eu chegue com um caminho mais tranquilo, com um caminho mais leve. Uma grande observação, e aí vem um ponto de atenção. Quando eu estou falando de planejamento estratégico, quando eu estou falando de ferramentas, eu tenho que ter um suporte financeiro. Esse suporte financeiro, ele vai me dar o que, Lucas? Ele vai me dar um plano orçamentário, um planejamento orçamentário. Existem dois modelos que eu gosto muito de trabalhar. Planejamento orçamentário base zero, esqueço tudo que eu tenho de número, vou trabalhar a base zero. Quanto é aquilo, quanto é aquilo, quanto é aquilo, e vou de zero, valor zero, começando do zero. E tem o orçamento que eu posso vir com base no ano anterior. Quando você quiser dar uma enxugada no seu orçamento, eu sugiro que você faça o base zero, porque tem coisas hoje que você deve estar gastando que não fazem mais sentido. Então, quando você começa do base zero, você começa a entender que tem custos que podem diminuir. Lembrando que, tá? Esse resultado do planejamento orçamentário, ele vai vir paralelamente ao estratégico, paralelamente aonde você quer chegar. Como assim, Lucas? Da forma que eu pegue o orçamento e eu diga assim, beleza, eu tenho esse dinheiro para me trabalhar essas ações e essas ações vão me gerar tantos leads, vão me gerar tantas recorrências, vão me gerar tanto em dinheiro. Com base nisso, eu vou ter uma previsibilidade de receita. Com base nisso, eu vou vender assim. Com base nisso, eu vou crescer assim. Com base nesse valor, nesse planejamento orçamentário, eu consigo aumentar ou diminuir minhas vendas. Então, entenda o seguinte. Um complementa o outro. É a mesma coisa. Análise SWOT, 5W2H. Planejamento estratégico, planejamento orçamentário. Queria deixar aqui uma reflexão para vocês, tá? Lucas, eu nunca fiz. Me dá uma luz, me diz o que eu faço, como eu faço. Duas dicas. A primeira, clica aqui que a gente vai te ajudar. É óbvio, a gente está aqui para poder te ajudar. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se você quer saber mais, deixa um comentário aqui que o nosso time vai falar contigo. E o segundo é, se espelha sempre em empresas que chegaram lá. Se espelha sempre em empresas que de fato conseguiram atingir o seu objetivo. Senta com as pessoas e olha, o que essas pessoas fizeram para conseguir chegar lá? O que essas empresas planejaram para conseguir chegar lá? Imaginando e linkando isso, conversando com pessoas, você de fato vai chegar lá. Relembrando tudo, só para a gente recapitular, primeiro eu tenho análise SWOT, 5W2H que a gente transformou em 3W, planejamento estratégico, planejamento orçamentário. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi legal, se você tirou vários insights desse vídeo, entenda que esse vídeo é para você e que você deve compartilhar. Então, curte, compartilha, manda para todo mundo e eu te vejo nos próximos vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.